Você já fez algo que sabia que estava errado e se convenceu de que havia uma boa razão para isso? Você já construiu um argumento tão perfeito na sua cabeça que o ato errado parecia não apenas justificado, mas necessário? Se a resposta for sim, você já viveu, em alguma escala, o que Fyodor Dostoiévski descreveu em uma das obras mais perturbadoras e transformadoras da história da literatura. Crime e Castigo, publicado em 1866, não é apenas um romance policial. Não é apenas uma história sobre um assassinato. É um mergulho brutal e honesto dentro do lugar mais difícil de olhar que existe, a nossa própria mente. E o que Dostoiévski encontrou lá dentro, há mais de 150 anos, ainda descreve com precisão assustadora o que acontece dentro de você e de mim hoje. São Petersburgo, século XIX. Raskolnikov é um jovem estudante de direito, brilhante, orgulhoso e completamente falido. Ele vive num quarto minúsculo e sufocante, sem comer direito, sem pagar o aluguel, sem perspectiva. Mas dentro da sua cabeça, Raskolnikov não é um homem comum. Ele desenvolveu uma teoria. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os homens ordinários, que vivem, obedecem e morrem sem deixar marca, e os homens extraordinários, como Napoleão, como os grandes conquistadores, que têm o direito e até o dever de ultrapassar a lei moral comum quando o objetivo for suficientemente elevado. E Raskolnikov se vê como um desses homens extraordinários. Existe uma agiota no seu bairro, Aliona Ivanovna, uma velha mesquinha e cruel que explora os desesperados. Raskolnikov constrói o argumento perfeito. Ela não merece viver. O dinheiro dela, nas mãos certas, nas mãos dele, poderia fazer o bem. Seria quase um ato nobre. Um crime que não seria um crime. E então ele a mata, com um machado. Mas algo não estava nos planos. A irmã da velha chega no momento errado, e Raskolnikov a mata também. A partir desse instante, o romance abandona qualquer suspense policial e se torna algo muito mais aterrorizante. A história de um homem sendo destruído por dentro. Não pela polícia, não pelo julgamento dos outros, por si mesmo. A culpa não chega de fora, ela sobe de dentro. Cada conversa vira uma armadilha. Cada olhar parece uma acusação. Raskolnikov começa a agir de forma estranha, a provocar o detetive Porfiri, a se aproximar das pessoas erradas. E ao lado dele surge Sônia, uma jovem que foi forçada a se prostituir para sustentar a família, que conhece o sofrimento de perto, que carrega a miséria com uma dignidade que ele não consegue compreender. Sônia não tem teoria nenhuma, só tem fé e compaixão. E é exatamente essa mulher simples, humilde e desprezada pelo mundo que vai segurar a mão de Raskolnikov enquanto ele afunda. No final, não é a inteligência que o salva, é a confissão, é a rendição. Lição 1. A teoria que justifica o erro é o maior perigo da inteligência. Raskolnikov não era estúpido, era brilhante, e foi exatamente a inteligência que o destruiu, porque ela foi usada para construir uma justificativa para o injustificável. Pensa comigo, quanto você já usou a sua inteligência não para encontrar a verdade, mas para defender uma decisão que você já havia tomado? Isso tem nome na psicologia, é a racionalização. E ela é mais perigosa quanto mais inteligente você for. Na sua vida, toda vez que você perceber que está construindo uma argumentação muito elaborada para uma ação que, no fundo, você sabe que está errada, pare. O tamanho do argumento costuma ser proporcional ao tamanho da culpa que você está tentando silenciar antes de agir. Lição 2. Nenhum isolamento protege você de si mesmo. Raskolnikov achava que podia cometer o crime e simplesmente seguir em frente, que sua mente racional controlaria tudo. O que ele não contava era que a mente humana não funciona assim. O isolamento que ele buscava, se afastar das pessoas, das conversas, da vida, não o protegia, amplificava. Dentro do silêncio, a culpa gritava mais alto. Na sua vida, quando você está carregando algo pesado, um erro, uma mágoa, uma decisão que te envergonha, o instinto é se fechar. Mas o fechamento não cura, ele fermenta.
Existe algo de profundamente curativo em colocar para fora o que está te pesando, seja numa conversa honesta, seja num processo terapêutico, seja no simples ato de reconhecer para si mesmo: eu errei. Lição 3. O sofrimento não é o inimigo. A fuga dele é. Sônia vivia uma vida de humilhação e dor, mas ela não fugia da dor. Ela a atravessava. E era exatamente essa capacidade de atravessar o sofrimento sem se fragmentar que lhe dava uma força que Raskolnikov, com toda a sua teoria, jamais possuiu. Dostoiévski viveu isso na carne. 4 anos de trabalho forçado na Sibéria não o quebraram, o transformaram. Porque ele não tentou fingir que a dor não existia. Na sua vida, a nossa cultura nos ensina a anestesiar a dor o mais rápido possível, com distração, consumo, entretenimento infinito. Mas há momentos em que a dor precisa ser sentida para ser compreendida. Ela carrega uma mensagem, e quem aprende a ouvi-la sem fugir desenvolve uma maturidade que nenhum curso, nenhum livro de autoajuda consegue dar. Lição 4. Ninguém é tão especial a ponto de estar acima da consciência moral. A teoria de Raskolnikov sobre os homens extraordinários é sedutora, porque, em algum nível, todos nós a conhecemos. Todos já pensamos em algum momento: as regras valem para os outros, mas o meu caso é diferente. Dostoiévski desmonta essa ilusão página por página. E a mensagem é clara: a consciência não pede permissão. Ela não se impressiona com teoria. Ela não se dobra à inteligência. Ela cobra. Na sua vida, liderança, talento, sucesso, nada disso é uma licença para tratar pessoas como meios e não como fins. Os maiores colapsos que você vai ver ao longo da vida, pessoais, profissionais, relacionais, começam com alguém que se convenceu de que era especial o suficiente para ignorar as regras básicas da decência humana. Lição 5. A confissão é o início da liberdade. O momento mais poderoso do livro não é o crime, é a confissão. Quando Raskolnikov finalmente para de fugir de si mesmo e se entrega, não porque foi pego, mas porque não aguenta mais o peso, acontece algo inesperado: o alívio. A rendição que parecia o fim é o começo. Na sua vida, existe algo que você está carregando em silêncio que te pesa há tempo demais? Um erro não reconhecido? Uma palavra não pedida de desculpas? Uma verdade que você evita dizer, para os outros ou para si mesmo? A confissão, seja para outra pessoa, seja para você mesmo no espelho, não é fraqueza. É o ato de coragem mais difícil e mais libertador que existe. Crime e Castigo não é uma história sobre assassinato. É uma história sobre o que acontece quando a gente perde contato com a própria consciência e sobre o longo, doloroso e necessário caminho de volta. Dostoiévski escreveu isso carregando as próprias cicatrizes: a Sibéria, o fuzilamento falso, as dívidas, a epilepsia. Ele sabia que o ser humano é capaz das piores coisas e também da maior redenção. E o que ele queria nos dizer em cada página é simples: você não precisa carregar isso sozinho, e não precisa fingir que está tudo bem quando não está. A consciência não é sua inimiga. Ela é o que ainda te faz humano. Se esse conteúdo tocou algo em você, compartilha com alguém que precise ouvir isso hoje. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente mergulha em obras e pensadores que têm o poder de mudar a forma como você enxerga o mundo.